Estimados irmãos, terminados os 40 dias da Páscoa, a Igreja celebra a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor ao céu. Na verdade, os 40 dias terminou na última quinta-feira, porém, em muitos países, como no Brasil, a Igreja transfere esta festa para o domingo, visto que o dia da Ascensão, no caso aqui, não é feriado. E por isso toda a Igreja celebra neste domingo, pelo menos a maioria das igrejas do mundo, celebram neste domingo os 40 dias da Páscoa, a subida de Jesus ao céu. Ao mesmo tempo que também se prepara nestes últimos 9 dias que antecedem após a festa da Ascensão e que antecedem também a festa de Pentecostes, que nós vamos celebrar então no próximo domingo, os 50 dias da Páscoa, a vinda do Espírito Santo. E a igreja então se prepara também para celebrar esta vinda, o Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos. A oração inicial da missa de hoje, ela já de certa forma é uma síntese daquilo que hoje nós celebramos. A ascensão do vosso Filho Jesus é a nossa vitória. Por que que a ascensão de Jesus é a nossa vitória? Porque Jesus, ao vir ao mundo, ele veio e se fez homem, se encarnou no ventre puríssimo da Virgem Maria e se fez homem, assumindo em tudo a nossa condição humana, menos no pecado. E agora Jesus, tendo passado pela morte, ressuscitado, subiu aos céus, e estando sentado à direita do Pai, ele então nos conduz também para o Pai. Ao voltar para junto do Pai, Jesus também nos eleva, pois membros do seu corpo, ele como nossa cabeça e nós membros do seu corpo, somos então chamados na esperança a participar da sua glória. Portanto, a ascensão do Senhor é a nossa vitória, pois a subida de Jesus ao céu eleva também a nossa humanidade a uma alta dignidade, pois agora, uma vez que Deus veio ao mundo e assumiu a humanidade, agora a humanidade é elevada até Deus, a humanidade é elevada ao céu. Por isso, a ascensão do Senhor é o coroamento da sua ressurreição. Após as humilhações do Calvário, é a volta de Jesus ao Pai. Do Pai ele veio, passou pela morte e agora retorna para junto do Pai. E se no Calvário ele se fez por um pouco de tempo, de certa forma inferior aos anjos, agora é coroado da glória do céu diante de todos os homens. E aqueles que tinham visto o Senhor morrer na cruz, os discípulos, entre insultos, escárnios, agora eles são testemunhas de sua suprema exaltação no céu. Se na sexta-feira santa eles viram Jesus totalmente desfigurado, totalmente vencido, totalmente humilhado, entre escárnios e insultos, agora esses mesmos discípulos são chamados a testemunhar toda a glória de Deus que foi manifestada em Jesus Cristo. E vejam, meus irmãos, que Jesus faz questão de subir ao céu diante dos discípulos, pois aqueles mesmos discípulos que tinham presenciado aqueles trágicos momentos da paixão, agora são chamados a presenciar toda a glória de Deus, toda a exaltação de Deus, todo o poder de Deus. E o que isto tem a nos ensinar? Tem a nos ensinar que para os que perseveram até o fim,
nenhum sofrimento é para sempre. Para aqueles que perseveram até o fim, nenhum sofrimento é para sempre. Portanto, a ascensão do Senhor é uma grande consolação para nós. A ascensão do Senhor é a prova de que Deus não nos abandona jamais. A ascensão do Senhor é a prova de que mesmo que nós passemos por muitas provações, por muitos sofrimentos, o nosso fim, o nosso destino está nas mãos de Deus, na glória de Deus. Mesmo que humanamente nós possamos experimentar todo tipo de dor, todo tipo de privação e de sofrimento, ao mesmo tempo a nossa humanidade em Jesus, por causa de Jesus, a nossa humanidade está destinada à glória. Mesmo que ela passe pelo sofrimento e até mesmo pela morte, a nossa humanidade está destinada à glória do céu, à glória de Deus. Por isso, meus irmãos, nós cristãos somos chamados a participar deste mistério da vida de Cristo, de toda a sua vida. Somos chamados a participar da sua vida, procurando seguir os seus ensinamentos, procurando fazer a sua vontade, procurando colocar na nossa vida os próprios sentimentos de Cristo. Somos chamados a participar do mistério de Cristo também, da sua paixão. Quando nós também enfrentamos os sofrimentos da nossa vida, somos também chamados a nos unir aos sofrimentos de Cristo, à paixão de Cristo. Quando nós também vemos diante de nós a realidade da morte, somos chamados a permanecer unidos a Cristo, que também morreu por nós, pois se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. Portanto, ressuscitamos também com Ele e com Ele também somos glorificados. Portanto, todo o mistério de Cristo nos envolve, todo o mistério de Cristo nos atrai, todo o mistério de Cristo nos santifica. Ele mesmo, Jesus, ao voltar para junto do Pai, prometeu a todos nós: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido, voltarei novamente, e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais, também estejais comigo. Essa é a grande promessa de Deus. Portanto, meus irmãos, vejam, nós cristãos esperamos essa volta de Jesus. Nós cristãos vivemos na esperança de que um dia também participaremos da morada eterna, que o próprio Jesus prometeu que iria conquistar para nós, que iria preparar para nós de junto do Pai. Eu vou preparar um lugar e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Se ao mesmo tempo a certeza da morte nos entristece, a promessa de Jesus, promessa de imortalidade, promessa de ressurreição, a promessa da glória, a promessa da ascensão, nos consola. Se ao mesmo tempo haveremos de passar pela morte, sabemos que a morte será de fato uma passagem. Atravessaremos pelo limiar da morte, mas chegaremos ao lugar que Jesus nos preparou para junto do Pai. A ascensão é o argumento de esperança para o homem, que no seu peregrinar nesta terra, muitas vezes sente-se exilado e sofre longe de Deus. E é permanecendo firmes na fé em Cristo, como membros do seu corpo, que participaremos também de sua glória, de sua vida, de sua glorificação. Por isso, meus irmãos, a festa da ascensão do Senhor nos convida a olhar para o alto, não como pessoas alienadas, que olham para o nada, que olham para algo
que de certa forma nos subtrai ou que supera até mesmo a nossa razão, a nossa inteligência. Muito pelo contrário. Somos convidados a olhar para o alto, mas com uma certeza muito concreta. Somos convidados a olhar para o alto, mas com a certeza de uma realidade que é própria de cada um de nós. Somos convidados a olhar para o alto com uma certeza que é própria da nossa condição, de que um dia também nós participaremos do alto, da glória, da vida eterna com Jesus no mais alto dos céus. Portanto, Jesus nos recorda que para nos atrair, para que não vejamos só as coisas presentes, mas também as coisas futuras. Jesus diz que é preciso sim viver das coisas presentes, mas não nos esquecermos jamais das coisas futuras, daquilo que está reservado para todos aqueles que creem. É como se Jesus nos dissesse: a tristeza que suportareis terminará com esta vida, e todo este mundo também terminará, mas os bens que recebereis, esses permanecerão eternamente. Que ao celebrarmos então a festa, a solenidade da ascensão do Senhor ao céu, que nós também nos voltemos para o alto, pois a nossa vida está escondida com Cristo no mais alto dos céus. Assim seja. Amém.